Olá, professor Igor Assis por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula, a quarta aula dentro da disciplina de educação financeira. Espero que você esteja bem. Acredito que você já fez as atividades das aulas anteriores, já fez o download de todo o material de apoio ao aluno, porque isso é muito importante para você realmente sedimentar o teu conhecimento. E a aula de hoje é sobre poupança, investimento, futuro financeiro. Essa aula, na realidade, ela é um convite aí para a gente pensar no longo prazo. Tá? Enquanto nas aulas anteriores nós focamos no orçamento, no controle dos gastos, no combate às dívidas, né? Hoje nós vamos olhar pro horizonte. Nós vamos aí, entender como transformar a educação financeira, todo o esforço que a gente tem para ser uma pessoa educada financeiramente, como transformar todo esse esforço em bons frutos. Então, ao longo da nossa jornada aqui, nós vamos desmistificar conceitos que podem parecer complexos, como juros compostos, tipos de investimentos, né? Nós vamos traduzir esses termos em ações práticas e acessíveis. Nós vamos ver também que independência financeira não é um segredo guardado por poucos, mas sim uma disciplina que pode ser aprendida e praticada por qualquer pessoa, independentemente do seu nível de renda. Então, a construção desse futuro financeiro positivo começa com uma decisão, ok? De realmente colocar em prática elementos que vão fazer com que você tenha aí uma segurança financeira maior. Os objetivos, então, da nossa aula, para que a nossa jornada ela seja produtiva, os objetivos da nossa aula são muito claros. Né? Primeiro, vamos aprender a diferenciar poupança de investimento, porque muitas pessoas confundem aí poupança e investimento, e é fundamental a gente saber a distinção entre esses dois elementos. Vamos aprofundar também o nosso conhecimento, vamos compreender na realidade o que são juros compostos e de que forma isso ajuda o seu dinheiro a crescer na linha do tempo, na linha aí, de anos que você pode investir. Vamos conhecer também os tipos básicos aí de investimento e por fim, e talvez o mais importante, nós vamos aprender aí a definir metas financeiras, ok? Primeiro passo, então, é desvendar a diferença crucial entre poupança e investimento, ok? Essa distinção entre poupança e investimento, ela é a base para todas as decisões financeiras inteligentes, tá? A função da poupança é guardar, tá? O seu objetivo principal, o objetivo principal da poupança, do ato de poupar, é preservar o nosso dinheiro. Você pode aí colocar dinheiro na poupança, que é um tipo de investimento. Você pode colocar dinheiro na poupança, por exemplo, para um propósito específico. Eu vou guardar dinheiro na poupança para que eu possa comprar algo que eu desejo à vista. Então, por exemplo, poupança pode ser utilizada para comprar algo que é caro, que você não quer parcelar porque vai pagar juros, e aí você tem uma ação inteligente que é justamente colocar o dinheiro nesse investimento para que
na linha do tempo, com o passar aí do tempo, você acumule um valor com o propósito de comprar, né, esse objeto caro. Né? Você também pode utilizar a poupança, né, para montar aí a sua reserva de emergência. Né? Então veja, a poupança ela é um investimento que ela é muito interessante, né, quando você precisa guardar uma grana que você vai utilizar aí é, a curto prazo. Né? Você já deve ter ouvido falar da caderneta de poupança, que é um investimento básico, né, que inclusive é o primeiro, né, investimento, né, que as pessoas têm acesso, né? Só que a caderneta de poupança, ela na realidade tem a função de você guardar o dinheiro para algo específico. Aliás, não é que ela tenha só essa função, tá? Mas ela é indicada para você guardar o dinheiro a curto prazo, né? Um objetivo, né? De aquisição de algo de menor valor. A poupança, ela não, praticamente não tem risco de você perder o dinheiro que ali você colocou. A poupança, né, ela é um tipo de investimento, tá? É, que você pode ir no banco e retirar o dinheiro a qualquer momento, ok? Só que a poupança, eu digo que ela serve para guardar, né? Guardar o dinheiro, mas esse dinheiro, quando você coloca na caderneta de poupança, ele cresce muito pouco, né? Ele cresce assim, em comparação a outros investimentos, né? O seu dinheiro, na realidade, ele vai estar simplesmente seguro, guardado, mas ele não cresce, né? Ele não se multiplica. Já o investimento, tá? Um investimento financeiro, ele tem aí como objetivo fazer o seu dinheiro crescer. Tá? O objetivo de um investimento financeiro não é apenas guardar o dinheiro, porque poupança basicamente é para guardar. Ao contrário, o investimento, tá, é para multiplicar a sua grana, ok? Então veja, distinguir poupança de investimento ela é muito importante, porque na medida que você conhece, né, a diferença, né, de poupança, de investimento, e qual a finalidade de cada um, né, tanto da poupança quanto do investimento, você vai ser mais estratégico com a sua grana, ok? Então, veja, um erro muito comum é acreditar que você vai guardar dinheiro na poupança e ele vai se multiplicar. Não, a poupança ela te dá uma segurança, né? Porque o seu dinheiro vai estar ali, né, no banco, né, longe, né, das tentações, né, e dos seus impulsos por gastar. Ele vai crescer pouquinho, mas é algo que não tem um grande impacto na multiplicação do seu dinheiro, ok? O investimento já é uma outra vibe, né? O investimento, ele vai fazer, ou ele deve fazer, né, o seu dinheiro crescer, né? O investimento, né, é onde você coloca a tua grana e normalmente deixa a longo prazo para realmente o dinheiro multiplicar. Existem investimentos que são mais arriscados. Igor, eu posso colocar dinheiro no investimento e perder esse dinheiro? Pode. Mas existem investimentos seguros. No caso da poupança, né, que é mais utilizado aí por todo mundo, né, praticamente não existe risco, né, de você perder o seu dinheiro. Mas
como o risco é menor, né, o seu dinheiro também não se multiplica da mesma forma que se multiplicaria em outros investimentos, tá? E outro detalhe interessante, uma característica que difere aí, né, poupança, né, de outros investimentos é que a poupança, a liquidez, isto é, o dinheiro que ali está, pode ser retirado a qualquer momento. Dependendo o investimento que você coloca, a tua grana, o dinheiro não pode ser tirado de forma imediata. Tá? Então, dominar essa diferença é o primeiro passo, tá? Para deixar, né, para deixar você, né, um pouco mais, né, equipado, né, equipado para começar a ter um olhar de colocar o seu dinheiro para trabalhar a teu favor. Então, dominar essa diferença é o primeiro passo para deixar de ser um mero guardador de dinheiro e se tornar um construtor de patrimônio, ok? Agora, como a gente está falando, né, em multiplicar, em fazer o dinheiro crescer, né, existe um conceito que merece toda a nossa atenção, e a admiração, que são os juros compostos. Né? Os juros compostos frequentemente são chamados de a oitava maravilha do mundo, né? Porque são mecanismos, aliás, é um mecanismo mais eficiente já criado para a construção de riqueza a longo prazo. Mas o que são exatamente, né, juros compostos? Bom, a definição técnica é juros compostos são juros sobre juros. Em termos simples, significa que a cada período, um mês, um ano, os juros que o seu dinheiro rendeu passam a fazer parte, né, do novo capital. E no período seguinte, os juros serão calculados sobre esse valor maior. Na realidade, é um efeito, os juros compostos é um mecanismo que se assemelha, né, ao efeito bola de neve. O seu dinheiro vai aumentando. Vou agora tentar fazer com que fique mais fácil aí a sua compreensão. Então, vamos lá. Eu coloquei até uma tabela aí no slide, né, para a gente decifrar essa magia dos juros compostos. Suponha que você investiu R$ 1.000. Então você fez um investimento, né, de R$ 1.000. E aí, esse investimento, o banco ele vai te pagar, tá? O banco ele te paga, né, um juros, um valor percentual, por você colocar dinheiro em um determinado investimento. Ah, Igor, mas por que o banco, né, me paga um valor percentual por eu colocar dinheiro, né, no investimento? Porque o banco, ele trabalha com o nosso dinheiro. Então, veja, o banco, ele criou vários tipos de investimento. E aí ele vende a ideia do que? Olha, guarda o seu dinheiro aqui no meu banco, que eu vou fazer o seu dinheiro crescer. Eu vou fazer ele crescer 1% ao mês. Ou eu vou fazer ele crescer 2% ao mês, vai depender do investimento. Aí o que o banco faz? Ele pega o seu dinheiro e empresta para alguém cobrando juros percentuais maiores. Então, por exemplo, eu coloquei às vezes uma grana no banco e ele vai me pagar 1%, né, ao mês. O meu dinheiro vai crescer, né, 1% ao mês. Só que pode acontecer do banco emprestar o meu dinheiro para alguém, estou falando de uma forma bem simplista, tá? Mas basicamente esse é o mecanismo. O banco pega o meu dinheiro, que ele me prometeu, né, que vai fazer crescer 1% ao mês,
e empresta para alguém cobrando 3%. Então veja, o banco trabalha com o meu dinheiro. Mas voltando aqui nesse exemplo de juros compostos, eu passei o conceito técnico, né? E às vezes é complexo de se entender no primeiro momento. Então vamos para o exemplo. Então vamos supor que você investiu R$ 1.000, foi lá no banco, né, colocou R$ 1.000 no investimento. Legal. O banco falou que vai te pagar 1% ao mês. Então, no primeiro mês, o que vai acontecer? Se você tem R$ 1.000 no banco, né, e ele te prometeu que depois de um mês ele vai, né, te pagar 1%, esse 1% é calculado sobre o valor que você investiu. Então, nesse exemplo que eu estou te dando, se você colocar R$ 1.000, né, R$ 1.000, depois de 30 dias, vai ser R$ 1.000 mais 1%. Tá? Nesse exemplo, R$ 1.000 vai se transformar em 1.010. Ok? Então, depois de um mês, você tem R$ 1.010. Olha o que é os juros compostos. Né? O juro composto. Depois de um mês, então, esses R$ 1.000 se transformaram em R$ 1.000, aliás, em R$ 1.010. O banco não te prometeu que ele vai te pagar, né? Ele vai fazer o seu dinheiro crescer 1% ao mês? Então passaram-se 30 dias, R$ 1.000 se transformou em 1.010. Daqui a 30 dias, o banco vai te pagar, tá? Aliás, vai fazer o seu dinheiro crescer mais 1%. Só que agora o banco não vai fazer o cálculo em cima dos R$ 1.000 que você colocou. Ele vai fazer a conta, né, em cima, né, dos 1.010. Você lembra que você começou com 1.000, aí o banco te pagou 1% de juro e os R$ 1.000 virou 1.010. E agora o banco, depois, né, no segundo mês, vai, né, calcular esse 1% em cima do valor já com o juro dos 30 primeiros dias. Então, o cálculo é feito juros sobre juros. Então, o legal dos juros compostos é justamente o quê? Que a cada mês que vai passando, né, e o seu dinheiro está ali investido, os juros, o rendimento é calculado sempre sobre, não o valor inicial que você colocou, mas sobre o último valor, né, que você tem investido, valor esse que já está acrescido um juro anterior. Tá? Então veja, o juros sobre juros é justamente isso. Né? O teu dinheiro ele cresce com o passar do tempo. Por quê? Porque é calculado sempre sobre um valor, né, maior do que aquele que você investiu inicialmente. Por isso que quanto mais cedo você começar a guardar, maior vai ser a bola de neve. Por quê? Porque o seu dinheiro vai crescendo mais e mais. Tá? Então, depois faz aí uma pesquisa no YouTube, né, sobre simulações de juros compostos, tá? Que isso vai te ajudar bastante, ok? Falando de juros compostos, eu quero te falar aí alguns tipos de investimento para iniciante. Por quê? Agora que a gente entendeu, né, a diferença entre poupar e investir, agora que a gente começou a entender, eu sei que não deu para entender tudo de juros compostos, principalmente se é a primeira vez que você, né, tem acesso, né, a esse termo. A primeira vez que eu tive acesso ao que é juros compostos, eu fiquei meio confuso. Depois eu fui me aprofundando, entendendo, fazendo continha, aí, né, a coisa ficou mais clara. Como tudo que a gente tem acesso a primeira vez, né, às vezes não de bate-pronto que a gente já, né, entende tudo. É normal. Mas o importante
é você começar, né, a ter um certo nível de compreensão. Então, depois que a gente entende a diferença entre poupar e investir, poupar é só guardar dinheiro, investir é o seu dinheiro crescer. Depois que a gente entende, né, a questão de juros compostos, né, que o seu dinheiro vai crescendo, né, é, de forma exponencial, né, na linha do tempo, é interessante conhecer, né, alguns tipos de investimento. Né? O universo de investimentos ele é enorme. Mas para quem está começando, é interessante focar em algumas opções básicas e acessíveis e relativamente seguras, né, de você colocar o seu dinheiro. O primeiro investimento é a poupança, tá? É o investimento mais popular no Brasil, mas é crucial a gente entender, né, o real objetivo da poupança, né, sua principal vantagem na realidade é a segurança. Né? Por quê? Seu dinheiro está guardado lá no banco, mas o retorno, né, o crescimento do seu dinheiro é muito baixo. Né? Então, na realidade, a poupança é um investimento de reserva de dinheiro. Ela não é um instrumento para você construir riqueza, né, ao longo prazo. Aí existe já uma outra opção de investimento, que eu até falo que é a porta de entrada ideal para o mundo de investimento, né, que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma plataforma que permite é, você investir, né, em algo seguro, né, em algo seguro, né, e previsível, ok? Então, o Tesouro Direto basicamente é o que? Você investe no governo. O governo ele fala assim, né? Olha, me empresta um dinheiro, Igor, que pelo fato de você me emprestar o dinheiro, ele vai crescer 1%. Né? Ah, mas por que o governo faz isso? O governo faz isso justamente porque é melhor ele pegar o dinheiro do cidadão do que ele pegar, né, dinheiro emprestado de outros países ou de banco. Tá? Então, existe, né, esse investimento que é você emprestar o dinheiro para o governo e ele te pagar uma porcentagem, ok? É um investimento seguro, né? Tem um retorno interessante, né? E ele é melhor do que a poupança, porque o Tesouro Direto, o seu dinheiro cresce, né, todo mês um pouquinho. Né? A poupança, nem sempre. Né? A poupança, lembrando, é para reserva de dinheiro, ok? E aí existe um outro tipo de investimento chamado CDB, tá? CDB significa Certificado de Depósito Bancário. É, que basicamente o que é? É um investimento, né, que o cidadão, é como se o cidadão estivesse emprestando dinheiro para o banco. Então os bancos criaram aí um certificado de depósito bancário, que aí a sigla é CDB, aonde os bancos falam assim para todo o cidadão: olha, se você quiser fazer o seu dinheiro crescer, investe, coloca dinheiro aqui nesse investimento que eu chamo de CDB, que eu vou te pagar uma porcentagem. Né? Pô, Igor, mas por que, que o banco estimula então a gente, né, colocar dinheiro, emprestar dinheiro para ele? Aquilo que eu falei há pouco. O banco pega o seu dinheiro, promete a você que vai pagar uma porcentagem para o seu dinheiro crescer, só que aquele dinheiro que ele pegou de um monte de gente, ele vai emprestar, né, para alguém e vai cobrar um juros maior, ok? Um outro tipo de investimento é um estilo, né, uma carteira de investimento, a gente chama de fundo de investimento, né, que na realidade é,
é um agrupamento de vários investimentos onde a gente pode colocar dinheiro. Então, os bancos, né, que administram aí os mais diversos tipos de investimento, eles criam um agrupamento de investimento e falam assim para você: olha, eu criei aqui, né, eu selecionei um grupo de investimentos e eu vou te pagar 2% ao mês. Então, põe dinheiro aqui com a gente. É. E aí, novamente, ele pega esse dinheiro e depois empresta, né, para outras pessoas. Mas é um tipo de investimento. E por fim, nós temos a previdência privada. A previdência privada é um tipo de investimento, né, desenhado, criado, né, para que você, cidadão, né, programe a sua aposentadoria. É, a previdência privada é um investimento que você coloca o dinheiro por um determinado número de anos e lá na frente, né, você tem a opção de pegar todo esse dinheiro de uma vez ou o banco vai te pagando um pouquinho por mês, ok? Então, esses são alguns tipos de investimento que existem. A poupança, como eu te falei, na realidade é um fundo de reserva, né? Basicamente serve só para guardar o dinheiro, né, num local seguro, né? Cada um dos outros investimentos, Tesouro Direto, CDB, fundo de investimento, vai pagar aí uma porcentagem definida pelo banco, tá? Mas esses aqui são alguns investimentos, né, dos mais seguros que você pode iniciar, né, para guardar aí o seu dinheiro, tá? E como que você guarda o dinheiro em algum desses investimentos? Você abre uma conta no banco, né, que é o caminho mais fácil inicialmente, né? E na medida que você abre uma conta no banco, o banco, no próprio site deles ou na agência, te oferece lá, né, várias opções, né, de investimento. E na medida que você tem essa relação com o banco, você pode investir, né, nos mais diferentes estilos de investimentos. Agora, antes mesmo, né, da gente às vezes investir, é importante, tá? A gente sempre se preocupar em ter uma reserva de emergência, tá? Reserva de emergência, ela é importante. Eu sei que todo mundo, né, quer investir o dinheiro para o dinheiro se multiplicar. Isso é importante. Mas é fundamental que você tenha em mente, né, que antes mesmo de investir dinheiro para acumular um grande patrimônio, muito dinheiro, muita riqueza, o primeiro passo é você ter a sua reserva de emergência. A poupança, por exemplo, né, ela serve como uma forma de você, né, ter a sua reserva de emergência. Eu até falei um pouco já sobre reserva de emergência. É você guardar uma grana suficiente para conseguir se manter, né, por um período de 3 a 6 meses. Novamente aí, um exemplo. Se eu tenho um gasto mensal de 5 mil reais por mês, a minha reserva de emergência, o ideal é que eu tenha de reserva de emergência de 15 a 30 mil reais. Por quê? A reserva de emergência ela é importante justamente porque hoje você está trabalhando, amanhã pode não estar. Hoje você está com a saúde plena, amanhã pode acontecer, né, uma infelicidade e você ter, né, problemas de saúde que te impedem de trabalhar. Né? Ou pode acontecer uma coisa, né, no Brasil, né, que faz com que, né, você seja impedido, sei lá, uma fatalidade, né, como nós tivemos aí a pandemia, né, que foi um período aí muito ruim para todos nós, para o mundo todo, né? Na pandemia, né, muita gente deixou de receber salário. Aquelas pessoas que tinham uma reserva de emergência não passaram aperto.
Quem não tinha uma reserva de emergência passou, de certa forma, um certo aperto. Por isso que é fundamental você ter uma reserva de emergência para se manter caso aconteça alguma coisa contigo. Então, nesse exemplo que eu dei, se eu ganho R$ 5.000, a minha reserva de emergência tem que ser de pelo menos R$ 15.000. Né? Isso significa o quê? Que durante 3 meses, pelo menos, eu consigo me manter. O ideal é que a sua reserva de emergência seja uma grana suficiente para você se manter por 6 meses. Né? Por quê? Puxa vida, se tudo der errado, em 6 meses, você consegue se organizar. Tá? Então, antes mesmo de ir para o investimento, CDB, Tesouro Direto, seja o que for, é fundamental você ter uma reserva de emergência. E sabe qual que é o problema? A maioria dos brasileiros não tem uma reserva, uma grana guardada para situações de emergência. Né? Vocês se recordam que lá atrás, em uma das nossas aulas, eu falei daquela regrinha, né? De administrar o seu dinheiro, aquela regra do 50, 30, 20. Aquela regrinha do 50, 30, 20, que nós vimos em uma das nossas aulas, ela serve justamente para você criar o hábito de investir, o hábito de poupar, de guardar dinheiro. Porque, infelizmente, no Brasil, nós não temos esse hábito. A gente tem, na realidade, muitas vezes, a ilusão, né, de pensar o quê? Ah, vamos viver, né, a vida, né, em grande intensidade, né, e lá na frente a gente resolve. Só que o problema é que o lá na frente um dia chega. E se você não tem o hábito de poupar, de investir, lá na frente você pode pagar um preço muito alto. Por isso que eu digo para o pessoal que às vezes alguns termos, alguns conceitos, né, de investimento podem parecer assustador, pode parecer confuso num primeiro momento, mas é fundamental que você aprofunde o seu conhecimento nesse universo de investimento para garantir realmente um futuro mais tranquilo. Hoje nós temos aí disponível na internet, inclusive, cursos gratuitos que se aprofundam nessa coisa de investimento. Ah, Igor, eu já ouvi falar que eu posso investir em ações. Ações é um outro tipo de investimento, é um pouco mais complexo, mas sim, você pode investir em ações. Ah, Igor, eu fiquei sabendo que eu posso investir em dólar, que eu posso investir em criptomoeda, que eu posso investir em ouro. Sim, tem vários tipos de investimento. Eu queria investir, ou eu ouvi falar, que eu posso investir em fundo imobiliário. É um outro tipo de investimento. O importante para você é você começar a ter acesso aos primeiros termos e conceitos, tá? A maioria das pessoas gostam de dinheiro, né? Então é um assunto interessante. Então, você tendo aqui o primeiro acesso a esses conceitos, aprofundar, pegar vídeos no YouTube, né? E entendendo um pouco mais e começar com a sua reserva de emergência. Porque na medida que você começa a ter a preocupação em ter uma reserva de emergência, o legal disso não importa se você vai juntar o dinheiro para sua reserva de emergência em 5, 6, 7, 8 meses. Isso não é o mais importante. O mais importante é o hábito de poupar. Porque o nosso hábito normalmente é de gastar. Eu já vi situações em que a pessoa ela pega o salário, o cara ganha lá, ou a garota ganha lá R$ 2.000. A pessoa paga as contas, paga tudo que ela deve, aí às vezes sobra R$ 40. A primeira
a primeira coisa que vem na mente da maioria das pessoas é: o que, que eu vou fazer? Aliás, o que, que eu vou comprar com os 40 reais? São poucas as pessoas que falam: puxa vida, que bom, me sobraram 40 reais, eu vou poupar. Eu vou colocar lá na minha reserva de emergência. Ou eu vou investir lá no CDB. Ou eu vou investir lá no Tesouro Direto. Então, o legal é você saber que existe um universo de investimento, que é fundamental você se aprofundar e começar, né, com a sua reserva de emergência e criar, né, metas para sua grana. É aquela velha história. Investir, guardar dinheiro sem um objetivo, né, sem meta clara, né, não te dá motivação. Não tem um propósito você guardar dinheiro por guardar. O bacana, né, o adequado é você guardar dinheiro com um propósito, com um objetivo bem definido. Por isso que a atividade que eu vou deixar para você, o objetivo dessa atividade é transformar às vezes um sonho financeiro, né, que você possa ter, né, um sonho às vezes de ter guardado aí 40, 50, 100 mil reais, 1 milhão de reais, né? O objetivo dessa atividade é transformar um sonho vago que você tem em um plano de ação. Então, o que, que eu proponho com essa atividade? Eu proponho que você escolha 3 metas financeiras de curto, médio e longo prazo, né? Que você aplique o método SMART para definir aí os seus objetivos. Nós já vimos em aulas anteriores, né? Eu falo bastante do método SMART porque ele é muito útil para que você coloque no papel as suas metas, os seus objetivos de uma forma profissional, de uma forma clara e objetiva. Tá? E essa atividade propõe também que, ao definir as metas de curto, médio e longo prazo, ao aplicar o método SMART para colocar essas metas, objetivos no papel, que você também defina quais as ações, né, necessárias para você, né, atingir aquela meta. Então veja, com o nosso encontro de hoje, eu quero que você reflita, na realidade, qual o seu maior objetivo financeiro. Talvez seja simplesmente, né, inicialmente, ter uma reserva de emergência. Legal. Talvez seu objetivo financeiro seja, né, juntar dinheiro para dar entrada aí na sua casa, né, para comprar sua casa, seu apartamento, ou ajudar, né, a sua família. Mas eu quero que você comece a construir o seu futuro financeiro agora. Por quê? Porque quanto mais cedo você começar a ter uma educação financeira adequada, a ter um orçamento, né, e um planejamento financeiro inteligente e estratégico. Na medida que você começa a ter atitudes de consumo consciente, e começa a pegar parte do seu dinheiro e investir, começar a ter o ato, né, o hábito, aliás, de investir, todas essas ações vão fazer com que você comece no hoje a construção de um futuro financeiro mais tranquilo. Portanto, encare esse momento que você está tendo contato, né, com essa disciplina, a educação financeira, encare esse momento como um ponto de partida. Nessas 4 aulas que nós tivemos juntos, você adquiriu aí um conhecimento fundamental. Agora, você precisa fazer a sua parte. Continue aí buscando conhecimento sobre educação financeira. Isso é só
o primeiro degrau, né, que você subiu aí, né, nessa caminhada, né, de conhecer sobre educação financeira. Então, continue buscando conhecimento, né? Faça cursos na internet sobre investimento, leia livros sobre o tema, né? Porque o aprendizado é o melhor investimento que você pode fazer em você mesmo. Agora é com você. Vá e construa sua segurança e a sua liberdade financeira, ok? Agradeço, né, que você, né, tenha ficado até esse momento, nessa jornada de aprendizagem. Acredito que você vai colocar muito, né, do que você aprendeu aqui na prática, acredito muito nisso, e nos vemos na próxima, ok? Professor Igor Assis por aqui, que alegria!